Olá pessoal, esse é o vídeo 2 sobre o Eclipse. Hoje nós vamos configurar alguns aspectos avançados do Eclipse para que você tenha o melhor possível da IDE nos seus projetos. Vamos também desenvolver um projeto web, uma aplicação Java Web, usando o JCF 2.3, a versão que integra-se com o CDI, que é a API de injeção de dependência de Java, tornando o JCF bem mais poderoso e mais simples. Por fim, nós vamos configurar também um WideFly dentro do Eclipse. O WideFly, se você ainda não assistiu aos vídeos do WideFly, eu recomendo que você assista. Na verdade é um vídeo só, porque ele vai ser o nosso container onde as aplicações vão executar, tá? Ele vai ser o nosso servidor web. Então, para começar aqui, vamos chamar o Eclipse. Lá da nossa pasta é Java, eu entro em Eclipse e chamo a IDE. Vai dar um pouco para que ela carregue, entenda o workspace, configure aí algumas coisas do workspace e abra a sua tela. Bom, antes de iniciar qualquer projeto, a gente vê que esse workspace é novo, ele não tem nenhum projeto ainda. A gente pode confirmar isso abrindo a pasta do workspace, que fica a irmã da pasta Eclipse aqui no mesmo diretório. E vocês estão vendo que ela só tem um diretório de controle aí, um ponto metadata, onde o Eclipse faz o controle do workspace. Tá? Então não temos nenhum projeto aí, esse workspace está novinho em folha. Esse vai ser o primeiro projeto que nós vamos criar. E antes que você crie qualquer projeto, eu recomendo que você faça essas configurações que eu vou fazer agora no Eclipse. Elas são extremamente importantes e podem evitar dores de cabeça futuras nos seus projetos. Então você vai aqui em Window, Preferences e General. A primeira opção. A primeira coisa que você vai fazer é procurar aqui a opção Workspace. E você vai trocar o tipo de encoding dos seus arquivos de CP1252 para o TF8. Tá? Para que todos os teus arquivos, sejam eles arquivos estáticos, XHTML, XML, arquivos.java, todos fiquem no encoding UTF-8. Vamos fazer o apply aqui para aplicar isso. Ainda em General, você vai abrir aqui agora Editors, Text Editors e Spelling. O Spelling ele está programado para verificar a corretude das palavras, do léxico é utilizado na linguagem de programação em inglês. E obviamente você vai declarar algumas variáveis em português, comentários em português. E aí todas essas palavras que não são do léxico em inglês, elas vão ficar marcadas de amarelo para você corrigir pelo dicionário em inglês delas. Obviamente você não vai corrigir e aí teu código vai ficar todo manchado, cheio de avisos e alertas do spell checking. Então desliguem esse elemento aí, a menos que vocês escrevam código realmente totalmente em inglês, nome de variáveis, comentários, etc. Nesse caso vocês podem deixar isso aí ligado. Se não for o caso, desliguem o verificador de palavras aí do Eclipse. Bom, aqui em General é isso. Eu ainda sugiro que vocês façam mais algumas alterações. Aqui em Java, você vai em Compiler e verifica se o nível do seu compilador está definido para ser pelo menos o 1.8. Isso é extremamente importante, porque nós temos um problema no plugin do Eclipse, como nós vamos ver mais na frente, que ele seta a versão do Java para ser 1.5 no seu projeto. E a gente tem como consertar isso através de uma propriedade do arquivo pom.xml. Certo? Ele acaba não respeitando isso, mas é bom se certificar de que pelo menos a 1.8 está setada aqui em Java Compiler. Outra coisa também que você deve verificar, ainda dentro de Java, é qual é o tipo de JRE que você tem instalado aí. No caso aqui eu estou usando a JRE 1.8. O ideal é que você use o JDK, o Kit de Desenvolvimento para Programação em Java, e não apenas a JRE, já que o Maven faz uso desse JDK. Tá? Esse JRE aqui é o que o próprio Eclipse, que é um programa Java, está utilizando. Então eu vou excluir esse JDK e vou adicionar e vou adicionar um JDK. Então vou procurar aqui em arquivo de programas, C, arquivo de programas, Java,
E eu tenho aqui instalada a versão 1.8-180.251 do JDK e do JRE. Então ele estava definido para ser esse carinha daqui e eu vou colocar para ser o JDK. Tá? Já que o JDK tem dentro dele um JRE. Então feito isso, ainda dentro de Java, aí vai uma dica interessante. Aqui em editores, em typing, vamos clicar em apply, né? Em typing, eu sugiro que vocês marquem esses dois checkboxes aqui desse painel, né? Que ele corrige automaticamente a posição dos pontos e vírgulas e dos colchetes. Então imagine que você está digitando o nome de um método e o que é que o Eclipse faz? Como o Eclipse reconhece aquele método, ele já abre e fecha parênteses e põe o cursor no meio dos parênteses para você digitar os parâmetros do método. E aí você digita o primeiro parâmetro, vírgula o segundo, e aí, imagine que esse método tem dois parâmetros só, você ainda teria que dar uma tecla END para o cursor ir para o fim da linha e teclar ponto e vírgula. Com essas opções selecionadas, semicolons selecionada, né, você digita o primeiro parâmetro, vírgula, o segundo, e o parênteses já está fechado, e você digita ponto e vírgula dentro dos parênteses. O ponto e vírgula vai aparecer fora do método no final da linha. Então ele tem um posicionamento inteligente de ponto e vírgulas. Depois que você passa a usar esse recurso no Eclipse, você não entende como é que outros editores de texto não fazem isso nas linguagens que exigem delimitadores no final de suas linhas, né? É difícil se acostumar, a se desacostumar a este recurso depois que você o experimenta. Eu acho que por enquanto é só, em termos de configurações gerais, né, do Workspace. Você pode agora fechar a janela de configurações. Vamos partir agora para a criação do primeiro projeto. Então, aqui no Project Explorer, você tem já como primeira opção a criação de um projeto Maven. Então, vamos clicar nesse link. E ele abre aqui, né, o wizard que vai conduzir a gente na criação do projeto Maven. A primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para ele não usar nenhum tipo de arquétipo na criação do projeto Maven. Arquétipos são como se fossem gabaritos de projetos já prontos. Por exemplo, se você quer um projeto para web, então já existem determinadas pastas que têm que ser criadas, determinadas dependências que têm que ser colocadas no arquivo pom.xml, e o arquétipo para aplicações web já gera isso tudo para você. Já gera um POM com as bibliotecas para uma determinada versão de servlets, etc. Já cria a pasta web app dentro de source main, que é obrigatória, né, para você poder ter recursos web guardados dentro do seu projeto Eclipse, né? Isso faz parte da estrutura do Maven. Quem não viu, dê uma olhadinha aí nos vídeos sobre o Maven. E se você vai fazer um projeto que integra seu código com um banco de dados relacional, ele já carrega também as dependências da JPA, né? Já cria um arquivo persistence.xml básico para você colocar as propriedades, as classes, etc., que você quer, os parâmetros para você se conectar com o seu banco de dados, etc. Porém, para aplicações web, os arquétipos que existem não são tão legais, tá? Eles deixam bastante a desejar. Na verdade, esse plugin do Maven para o Eclipse, ele podia ter evoluído mais. Tem algumas coisas que a gente vai ter que corrigir no projeto depois que ele estiver pronto. E se a gente usa o arquétipo, a quantidade de coisas a serem corrigidas aumenta mais ainda. Então, em vez de ajudar, só atrapalha o uso do arquétipo nesse caso, para o plugin do Eclipse. Na segunda tela do Wizard, a gente vai colocar o Group ID, como eu falei no curso de Maven, no vídeo do Maven, é o DNS ao contrário da sua empresa, né? Então, se você trabalha na universidade, se você trabalha na UFPB, por exemplo, você vai colocar lá edu.ufpb, o laboratório de pesquisa que você trabalha. Se você trabalha no IFPB, por exemplo, se você for estudante do IFPB, você vai botar lá br.edu.ifpb. O nome da disciplina que você está cursando, né? Se você trabalha em alguma empresa, sei lá, Fibus, aqui em João Pessoa, você vai colocar lá br.com.fibus. Todos os pacotes terão essa estrutura de pacotes, e também vai ter esse Group ID em todos os projetos que usem Maven. Então aqui eu vou colocar br.com.tiofred, programação, embora eu ainda não tenha esse DNS, não tenha comprado esse DNS, né? Esse nome de domínio, eu vou utilizar ele aí como se fosse meu. E como Artifact ID eu vou colocar o nome daquele projeto lá do vídeo do WildFly, primeiro.
A versão, vou colocar aqui 1.0 e eu vou escolher aqui como forma de empacotamento, isso aqui vai ser uma aplicação web, então o formato é o WAR. Esses campos nome e descrição são apenas para documentação, né? Só deixam o pom maior, eu geralmente não utilizo. E também não utilizo esse parent project aqui. O projeto da gente é simples, não é um subprojeto dentro de um projeto maior, tá? Então feito finish, ele vai criar o projeto.